Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema motivos para estudarmos a Bíblia Sagrada. Vamos ler o texto bíblico no livro de Salmos 78, verso 1. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Verso 2, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Assim, Deus deixou sua palavra, por meio dela, seu povo viesse a alimentar-se espiritualmente, da mesma forma como Deus enviava o pão dos céus aos israelitas quando peregrinavam em direção à terra prometida. Hoje, o Senhor continua enviando alimento espiritual através de sua palavra enquanto peregrinamos nesta terra em direção ao lar celestial. Porque nós nos reunimos em escola bíblica, em casa, em qualquer lugar, para estudar a Bíblia Sagrada. O que nos motiva para participar da escola bíblica? No decorrer desta mensagem, vamos responder esta questão. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nos concede força espiritual. Todo cristão deve ter sede de ser forte na fé, pois quando vier tempos difíceis, permanecerá fiel. Vejamos o que João nos ensina em 1 João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Isto significa que quando estamos juntos na escola bíblica, em casa, em qualquer outro lugar, estudando a Bíblia, o livro dos livros, não seremos derrotados pelo pecado, pela tristeza, pela angústia. Existe um modo especial para se crescer, para se desenvolver e se fortalecer espiritualmente. Isto é possível com o estudo da Bíblia, para conhecer ainda mais a vontade de Deus para a nossa vida. Não podemos cair no esquecimento de estudarmos a Bíblia Sagrada, pois quando não temos uma continuidade de estudo da Bíblia Sagrada, fracassamos espiritualmente. Geralmente as pessoas que fracassam espiritualmente têm um denominador em comum: a negligência da leitura e reflexão da palavra de Deus. Todos estes fracassos e, consequentemente, infelicidade poderiam ter sido evitados se houvessem aprendido a ler e estudar a palavra de Deus. Quando você se torna um cristão, você passa a ter um relacionamento de intimidade com Deus. E esse relacionamento inclui um diálogo da criatura com o seu Criador, porque sabemos que Deus nos ouve quando falamos com Ele através da oração. Porque quando estudamos a Bíblia Sagrada, aprendemos em vários textos, em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, escrever-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Verso 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ensina que podemos orar com a confiança de que Ele nos ouve. No Evangelho de João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O Senhor Jesus promete: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pois ao estudarmos a sua palavra, ficamos familiarizados com a vontade de Deus e, consequentemente, aprendemos a orar com eficácia. Ao estudarmos a Bíblia, produz paz em nosso coração. Uma das evidências da nova vida com Deus é a paz que sentimos no coração, mesmo quando as circunstâncias ao nosso derredor só inspiram preocupações, só inspiram agitações, só inspiram tristezas, só inspiram desânimos, só inspiram temores. Verso 32, aproxima-se a hora, e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Verso 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, torna a afirmação acima ainda mais relevante. Ele desejava que seus discípulos tivessem paz mediante suas palavras. Jesus quer que ao estudarmos a Bíblia Sagrada, tenhamos paz de espírito. Exatamente quando estavam para enfrentar aquela crise iminente, mais de 2000 anos, o povo de Deus teve o fortalecimento espiritual para as crises da vida, lendo e estudando a Bíblia. Ao estudar a Bíblia, encontramos orientação para as decisões da vida. Quando nós estudamos a Bíblia, encontramos parâmetros espirituais para todas as áreas da nossa vida, inclusive espiritual, e também profissional, e também familiar. Precisamos, além de buscar a direção de Deus para a nossa vida, precisamos também de paciência, saber esperar a vontade de Deus para a nossa vida. Em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A passagem bíblica é encontrada em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ao meditar na Bíblia Sagrada, produz desenvolvimento da nossa fé, a extraordinária lição de vida, de bem-estar que encontramos no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Glórias a Deus. Infelizmente, muitas pessoas acham que são ocupadas por demais para estudar a Bíblia na escola bíblica, em casa ou em qualquer outro lugar. O certo, meus queridos irmãos, é nós termos envolvimento e tempo de qualidade com Deus. Para concluir, meus queridos irmãos, aprendemos que ao estudarmos a Bíblia Sagrada na escola bíblica, em casa ou em qualquer outro lugar, tornamos cristãos fortes espiritualmente. Que ao estudarmos a Bíblia na escola bíblica ou em qualquer outro lugar, produz paz em nosso coração. Que ao estudarmos a Bíblia Sagrada na escola bíblica ou em qualquer outro lugar, encontramos a orientação nas decisões da nossa vida. Percebemos que a grande maioria das pessoas que vivem sobrecarregadas de temores, de preocupações e cheio de fragilidade emocional, geralmente não tem certeza de que Deus está cuidando dela.
Ninguém poderá ter certeza das coisas de Deus enquanto se limitar ao seu próprio pensamento. Pois como a Bíblia ensina em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, o conceito de Deus não vem pelo muito pensar, mas pela sabedoria de Deus. Encontramos em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia também afirma que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o entenderá? Se alguém deseja a certeza da salvação, então deve começar a ler a Bíblia regularmente. É a única fonte de onde pode se obtê-la, porque Deus abre os olhos. Através do Espírito Santo de Deus, Deus abre o entendimento para que a pessoa venha conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.